Hey guys, aqui é Teacher Marcela e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre coisas que ninguém te fala de como é morar aqui nos Estados Unidos, né? Porque a gente sempre ouve as pessoas falando sobre como é maravilhoso, como tudo é barato, como você pode comprar isso e aquilo, as oportunidades e tudo mais. Mas hoje eu quero abordar esse tema, né, de coisas que as pessoas não falam, principalmente no começo, quando você vem morar aqui. Eu acho que a palavra, quando você se muda para outro país, a palavra é recomeçar. Literalmente, você tem que recomeçar em tudo na sua vida. Profissional, amizade, pessoal, no caso, né? Profissional, pessoal. Você precisa recomeçar. Você não tem amigos, você não tem família, você não tem ninguém por perto. E isso dá um pouco de medo, né? Quando você vai morar em outro lugar. Eu tive bastante dificuldade de fazer amizades quando eu primeiro comecei a morar aqui nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é algo que faz você crescer, sabe? Que faz você aprender. E eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso, que pode ser desafiador, é difícil. Principalmente no Brasil, que a nossa sociedade é bem calorosa, todo mundo é bem amigável, a gente tem sempre muitos amigos, a gente está acostumado a ver muita gente, né? Quando a gente se muda para cá, as pessoas são mais focadas em trabalho, em crescer, enfim, assim, tudo é muito longe também, né? Você precisa de carro para tudo, com exceção de Nova York, Califórnia, em alguns lugares que você pode usar transporte público, mas assim, na maioria dos estados, você precisa de um carro, sabe? Para se deslocar, não dá para ir andando para casa de um amigo, geralmente é longe. Então, isso também dificulta bastante a questão de você ver as pessoas que você gosta. E eu acho que isso no começo faz muita diferença, enquanto você está recomeçando, refazendo amizades, refazendo ciclos. E aí eu acho que por isso que muita gente, quando se muda pra cá, procura por amizade brasileira. E aí entra, né, o problema de que muitas pessoas não conseguem avançar o inglês porque vem pra cá, aí se conecta com brasileiros porque a gente precisa, né? A gente precisa ter outras pessoas ao nosso redor para nos ajudar, para nos guiar, porque é tudo novo. Mas o problema é que às vezes fica muito preso na comunidade brasileira e aí acaba não desenvolvendo o inglês tanto quanto poderia, tá bom? Então esse é um dos problemas, né, que eu acho. É um problema não, é assim, um challenge, sabe? É um desafio quando você quando você se muda para outro país. É de você recomeçar. Isso foi muito difícil para mim. Chorei muito, porque realmente não é fácil, tá, gente? Tem muita coisa que é fácil também. Como tudo na vida, tem lado bom e tem lado ruim. E esse é um dos lados mais desafiadores. Até hoje, quase 7 anos morando fora do país, eu ainda sinto falta da enfim, do aconchego do brasileiro, da família. Não tenho família por perto, os amigos são menos amigos, e agora nessa época de pandemia tudo fica mais difícil também. É algo bem difícil de se acostumar. Quando você vai morar num lugar mais frio também é mais difícil. Sabe, no Brasil você coloca a sua havaiana, o seu short, você sai na rua, você encontra um monte de gente na rua. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente amo isso. E eu sinto bastante falta, tá bom? Segunda coisa que ninguém fala quando a gente se muda para outro país. A questão da adaptação da língua, né? Língua, cultura e lugares. É tudo novo. Mesmo que você fale a língua, eu acho que ainda é desafiador, porque apesar de você ser fluente, tem certos aspectos da língua que você talvez não domine tão bem. E aí, quando você tá no dia a dia, tem uns perrengues do dia a dia, mas você vai aprendendo, né? Claro que nada é perfeito, como eu falei pra vocês. E às vezes é difícil pra uma pessoa que já sabe se comunicar bem. Imagina pra uma pessoa que não sabe se comunicar, que não sabe a língua. Eu fico imaginando uma pessoa que não sabe falar inglês ou que vai pra outro país e não consegue falar a língua desse país. Gente, você precisa da língua pra tudo, pra ir no banco, no supermercado, pra ter amigos, pra socializar, pra trabalhar. Nossa, deve ser muito difícil pra uma pessoa que trabalha. Às vezes a esposa ou o marido vão pra outro país porque, né, o esposo ou a esposa conseguiu um emprego e às vezes a pessoa não fala o idioma. A pessoa às vezes acaba se isolando, não tem muitos amigos, ou acaba mesmo simplesmente ali naquele ciclo de amizade de brasileiros para ajudar, claro, a melhorar,
a gente precisa de pessoas ao nosso redor, né? Enfim, eu queria falar sobre esse aspecto para que vocês possam perceber que nem tudo é 100%, nem não é flores, que nada é perfeito, tá bom? Essas são as duas coisas, né, que eu falei até agora. A questão de recomeço, né, recomeçar, e a questão de adaptação, né, de cultura, de língua, de lugares, as marcas são diferentes, marca de comida. Você vai no supermercado, você que já era acostumada a fazer feira no Brasil, você chega no supermercado, você não sabe nem o que comprar. Gente, eu lembro quando eu ia no supermercado, eu ficava maluca, eu fazia, meu Deus, qual é a marca que eu vou levar? Sabe? E para você descobrir os nomes de algumas coisas, enfim, procurando comida brasileira, porque querendo ou não, a comida no nosso país é uma forma de matar a saudade, sabe? Então, assim, no começo isso faz muita diferença. E assim, o choque, né? Tem um choque cultural também. Enfim, é tudo muito difícil no começo. Quero falar agora com vocês também com relação à saúde e à educação, principalmente aqui nos Estados Unidos, coisas que muitas pessoas não falam, né? Eu sempre bato no mesmo ponto, lá no meu Instagram, principalmente. Se você não me segue, @MarcelaMallet, tá bom? Eu falo muito sobre esse tema, de que a educação da universidade, né? Universidade no caso, e saúde nos Estados Unidos. Não existe SUS nos Estados Unidos, ou seja, não existe saúde de graça, não existe isso. Você precisa de um plano de saúde e ainda com o plano de saúde ainda sai caro para você ir para o hospital, tá? E tem coisa que o plano cobre, tem coisa que o plano não cobre, enfim, é bem complicada. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, a situação da saúde, tá bom? É uma coisa muito séria e que infelizmente é desse jeito, né? Eu quero dar aqui um exemplo para vocês, vou dar 2 exemplos na realidade do que aconteceu comigo por causa da saúde nos Estados Unidos, que é muito cara. O primeiro exemplo, eu fiz uma cirurgia, precisei fazer uma cirurgia, retirei a minha vesícula, estava com muitas dores todos os dias, não sabia o que era. Meu estômago, fiz os exames, era vesícula, pedra na vesícula, tive que tirar. Com relação ao atendimento, é tudo muito rápido, sabe? Você não tem espera, é maravilhoso. Mas é caro. A gente mesmo com o seguro de saúde e tudo mais, a cirurgia custou $30 mil, só que a gente teve que pagar ainda por fora $5 mil. Então, a gente pôde dividir esses $5 mil, graças a Deus. Uma cirurgia simples, que, né, segundo os médicos, simples, porque eu fui de 5 horas da tarde, no mesmo dia eu voltei pra casa, entendeu? Foi super tranquila a cirurgia. O segundo episódio, eu já não foi tanta sorte assim. Eu precisei ir pra emergência e eu não sabia, o meu seguro simplesmente não cobria a emergência, simplesmente isso. Fui pra emergência e aí cheguei lá jurando, né, que o meu seguro iria cobrir, mas não cobriu. E quando o seguro não cobre, imagina quem é que tem que pagar? A gente, nós que temos que pagar. Fiquei apenas 3 horas na emergência, fiz acho que 2 exames, nem tomei medicação nem nada. E chegou uma conta na minha casa, $4 mil. $4 mil por 3 horas que eu passei na emergência. Não fiquei nem num quarto de hospital, foi tipo uma salinha mesmo. $4 mil, ainda estou pagando por esse dinheiro, por essa conta, né? Enfim, isso é só pra vocês terem ideia do quanto que é caro. Algumas pessoas podem pensar, não é tão caro, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, é caro sim, especialmente quando você pensa o quão que as outras coisas são acessíveis, sabe? Tipo, porque a gente sabe que aqui moradia, carro, vestimento, comida, é tudo acessível, tá? Você, com o salário mínimo, você consegue pagar as suas contas básicas. Ao contrário do Brasil, que infelizmente com o salário mínimo, você não consegue pagar as contas de uma casa, né? R$ 1.000, se você não tiver uma casa própria, meu Deus do céu, né? Quem é que consegue sobreviver com R$ 1.000? Enfim, eu vou até fazer um vídeo aqui sobre salário nos Estados Unidos para que vocês possam ter uma ideia de questão de salário aqui nos Estados Unidos. Mas com o salário aqui, com o salário mínimo, você consegue sim pagar pelo menos as contas básicas, ter uma vida digna, tá? E aqui também tem muitas oportunidades de emprego, então você pode trabalhar em um lugar e no final de semana você pode pegar um outro trabalho para fazer um dinheirinho extra, o que é um pouco difícil no Brasil
conseguir um trabalho extra, pelo menos essa foi a minha experiência no Brasil e é o que a minha família passa, né? Que é bem difícil, não vou negar, minha família é de Recife, pra quem não sabe, tá? Esse foi um exemplo, né, de saúde. Outro exemplo que eu falei pra vocês, educação universitária. Não existe isso de educação pública, não tem universidade pública, que é gratuita. Tem universidade pública, mas não é gratuita como no Brasil. Eu fiz a minha graduação pela Universidade de Pernambuco, foi R$0, zero. Meu marido fez aqui faculdade, não só meu marido, todos os americanos, todo mundo que estuda aqui tem que pagar e é caro, caro. Em compensação, a escola, né, os anos escolares, o ensino fundamental, o ensino médio é gratuito, só que as melhores escolas ficam nos melhores distritos, que geralmente são os distritos mais ricos, das casas mais ricas, né? E claro que é onde tem a população que precisa mais, que é mais pobre, que não tem um poder aquisitivo tão bom, são as escolas mais defasadas, com as notas, porque as escolas têm notas também, com as piores as escolas com as piores notas são as escolas em bairros mais pobres. A palavra é essa mesmo, não tem pra onde fugir, infelizmente, né? Mas é isso, eu quis compartilhar isso aqui com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar adorando comentar sobre a minha experiência. Esse é o meu ponto de vista, talvez alguém tenha um ponto de vista diferente, tá bom? Eu tô aqui pra contar a minha experiência e o que eu vivo e o que eu vivi. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, tem várias aulas, dicas de várias coisas do meu intercâmbio, aulas de gramática, enfim, sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Não fica por fora e vem fazer parte aqui do canal da Teacher Marcela. See you guys! Bye bye!